Meu nome é José Miguel, sou médico emergencista, trabalho no Girão Beres, a maioria de vocês já me conhecem, e hoje nós vamos apresentar o trauma musculoesquelético e a Letícia, R2 de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas, que está rodando agora lá na sala de urgência conosco no Dilon, vai apresentar o tema sob minha orientação. Letícia, a bola é sua aí, vou tirar aqui a minha face e você pode começar, beleza? Beleza. Boa noite, pessoal. Como o Miguel já me apresentou, meu nome é Letícia. Eu não sei porque o vídeo não está aparecendo, mas aí qualquer problema do áudio, vocês me comunicam aqui, eu mando um WhatsApp. Eu sou R2 de Medicina de Emergência do HC e estou sendo orientada aí pelo Miguel. Eu tive a oportunidade de conhecer ele agora há pouco tempo e ele me convidou para compartilhar com vocês um pouco sobre esse tema que é bem vasto. Dando uma estudada, dando uma lida maior, a gente vê como tem assunto. Vou começar a passar, qualquer problema você me avisa, tá, Miguel? Bom, um sumário, né? Fazer uma breve introdução, falar dos tipos de trauma, né, relacionados aí à questão de músculos, né? E a parte óssea, falar sobre avaliação primária e secundária, sobre fraturas de modo geral, síndromes relacionadas ao trauma musculoesquelético e uma breve conclusão. Como introdução, né, a gente tem que lembrar que o corpo humano ele é formado por mais de 200 ossos, são descritos mais de 600 músculos, e isso dá forma ao corpo humano, protege os órgãos internos, permite a movimentação. Então, isso faz a gente pensar que se houver qualquer problema, qualquer lesão, qualquer injúria em qualquer uma dessas estruturas ósseas ou musculares, o equilíbrio, né, a função vai ser comprometida, seja temporário ou permanentemente. Então, a importância é muito, muito grande desse tema. Só uma breve descrição dos tipos de lesões musculoesqueléticas, lesões musculares, de modo geral, lesões de partes moles, contusões, mesmo queimaduras podem causar traumas dessa forma, entorses, luxações, fraturas, esmagamento e amputações. Eu vou tentar discorrer um pouquinho mais sobre umas ali conforme a prevalência. E a gente pode ver a imagem, né, como exemplo ali, como no esporte é algo extremamente comum. A gente acaba que não fica sabendo, muitas vezes, mas é algo que acontece corriqueiramente. A gente ficou sabendo do Anderson Silva, que repercutiu muito, mas esse tipo de fratura que ele teve ali, tibia e fíbula, acontece bastante, lutadores de MMA, durante partidas de futebol, também fraturas nesse nível de perna e tornozelo também são frequentes. Então, por isso que é importante a gente sempre estar atento, é algo que está aí no nosso dia a dia. Brevemente falar sobre entorses, primeiramente. Eu coloquei tudo na mesma imagem, eu vou preferir tentar fazer essa apresentação mais ilustrativa para vocês, para tentar, de certa forma, deixar mais prático, né? Mas aqui, pensando que pode ir desde a ficha verde até, né, a sala vermelha, desde a fichinha verde que chega lá com entorse simples até o centro cirúrgico, né? Então, vou começar falando de entorse, basicamente. São lesões extremamente comuns, extremamente frequentes também. Muitas vezes se apresenta de várias formas, mas, de modo geral, são traumas que, conforme a classificação, pode ser só um estiramento, que recupera rapidamente, pode ter uma lesão parcial do ligamento ou uma lesão total, e a clínica vai depender disso, né? E, basicamente, assim, eu não vou abordar toda a parte de classificação, porque delongaria muito, acho que não é o propósito, mas acho que é importante a gente lembrar, né? Entorses acontece, né, por inversão e eversão do pé. O principal ligamento é o talo fibular anterior, que é acometido, e quando o paciente chega com queixa para a gente tem que, né, descartar os piores cenários, né? Teve fratura, qual é a principal queixa do paciente? Tem edema, tem equimose, o paciente consegue sustentar a carga, né, do próprio corpo, do próprio peso. Então, uma coisa que muitas vezes a gente não presta atenção, mas um entorse de tornozelo ele pode causar lesões, inclusive fraturas nível de fíbula proximal, e inclusive metatarso. Então, é importante quando o paciente se apresenta com queixa de entorse, primeiramente a ectoscopia, se tiver edema, equimose, dor ou palpação em região de maléolo, a gente tem que pensar nos critérios de Ottawa, que depois quem tiver interesse, quem atende aí em UPA, em sala verde, sempre é bom estar atento. Os critérios de Ottawa, eles são
necessários aí para a gente ver para quem vai fazer raio-x, não é para todo mundo, né? Então, se o paciente tem dor à palpação em maléolo, se o paciente tem mais de 55 anos, se ele não está suportando a carga do próprio corpo, né, o peso, a gente deve fazer um raio-x de 2 incidências para descartar a fratura. Então, lesões mais simples vão precisar só de uma analgesia, um anti-inflamatório, uma imobilização simples. Lesões, né, um pouco mais complexas aí de uma imobilização por mais tempo, fisioterapia, o uso daquelas botas ortopédicas, como o RoboFoot, por exemplo. E casos avançados aí vão precisar, né, de exames de imagem mais acurados, né, como ressonância, e por vezes, inclusive, tratamento cirúrgico. Você foi só para dar uma pincelada em relação à entorse, né? A imagem que está no meio, as imagens que estão no meio, elas estão... se a gente tivesse numa aula aí participando, eu ia perguntar para vocês o nome daquele sinal ali do ombro, né, esquerdo do paciente. Esse é o sinal de dragona, para quem aí já, né, os meus colegas de emergência que já rodaram pela ortopedia, aí, é comum o paciente chegar, né, esse sinal de dragona, ele identifica uma luxação anterior, glenohumeral, que é a mais frequente das luxações, e ali no raio-x vocês podem ver o húmero, né, a cabeça do húmero, ela deveria estar bem ali no meio daquele Y, ali da estrutura da escápula, né? Então, também é o tipo de trauma comum que a gente também precisa estar atento. Quando você está num serviço que tem raio-x, ortopedia, a gente encaminha, é mais tranquilo. Mas e se não tem um especialista para avaliar, né? E a gente precisa ter muita atenção, prestar atenção principalmente como é que está a questão de, né, pulso do paciente, perfusão, aquele membro está frio, porque isso vai indicar para a gente a necessidade de uma redução mais imediata. Claro que é necessário ter a expertise para fazer essa redução, tem várias técnicas, eu estou falando aqui da luxação glenohumeral, mas tem tantas outras, né? Luxação de joelho, tornozelo, que são muito mais difíceis de reduzir. A gente também já pôde presenciar lá no João 23, é algo que realmente é bem mais complexo. Então, a luxação de ombro, ela tem algumas técnicas um pouco mais simples, que é possível aprender, e dependendo do local onde você trabalha, é importante você aprender essas técnicas, ter contato, porque o paciente pode se apresentar para a gente. Então, é um outro tipo de lesão que é comum no esporte. Então, para quem atende, aí é extremamente importante estar atento, né? Tendo o exame de imagem, fazer o raio-x, descartar a fratura e ficar atento aí, tanto, né, caso seja feita a redução, seja por, né, qual médico for, ou ortopedista, o pulso e esses sinais aí de perfusão do membro devem ser reavaliados, né, após a redução também. E a imagem ao lado ali, passando para um nível, né, mais complexo, é o nível de fraturas, né? Vou falar um pouco mais de fratura depois, mas basicamente existem as fraturas abertas e as fechadas. Eu estou exemplificando aí uma fratura, né, quase uma avulsão, embaixo o desenvolvimento, que é algo comum para paciente, né, vítima de acidente de moto, que às vezes é arrastado no asfalto. Então, são cenários bem mais complexos. A gente está falando aqui de pessoas, nós como médicos que, independente de terem muitos clínicos aqui, que talvez não vão atender um trauma, mas muitos aqui eu sei que trabalham em UPA, acabam que estão rodando ali no poli, podem receber, sim, traumas, e pode chegar um caso assim. Então, a gente tem que saber minimamente conduzir, e é um caso que a gente vai estabilizar, fazer as medidas iniciais, e com certeza a alçada maior vai ser, né, dos especialistas, vai ser realizada em bloco, mas são lesões aí que, para quem trabalha no pré-hospitalar, vai ter o contato, infelizmente são muito comuns, né, acidente de trânsito, aí, principalmente com moto. Miguel, qualquer coisa você me interrompe aí, tá? Avaliação, agora falar, né, eu só pincelei algumas lesões ali basicamente, mas quando chega o paciente para a gente tem que começar, né, do zero. A avaliação primária, né, antigamente aí falava-se do ABCDE, mas mais do que nunca agora a importância do X-ABCDE, acredito que todos já ouviram falar. X porque, né, controle o que mata o paciente antes da via aérea. A gente vai lá, vai entubar o paciente, ele está com insuficiência respiratória, está com, né, queixas respiratórias, sintomas realmente, né, de via aérea, mas se ele tiver exsanguinando, ele vai, né, a óbito antes de eu conseguir realizar essas medidas. Então, a hemorragia é algo que é primordial na nossa avaliação. Então, o controle de hemorragia sanguinante é o primeiro passo de toda e qualquer avaliação de paciente
traumatizado. Então, vou focar agora sobre o controle de hemorragias, né? Essa imagem à esquerda, ela fala do o Stop the Bleeding, né? Que é algo que nos Estados Unidos é muito comum. Tem se falado muito mais lá, é uma campanha que realmente tem crescido muito lá por conta de atentados terroristas, muitos casos, né, de jovens que têm acesso à arma, entram e atiram na escola, dentro do cinema, múltiplas vítimas. Então, lá nos Estados Unidos, a questão da educação para a população civil está sendo muito grande em relação ao controle de hemorragias. Então, basicamente, eles deixam esses kits na parede, você vai lá e quebra e tem acesso a material de gás e compressa para contenção, inclusive a tourniquets. E eles fazem capacitação, né, instruções aí para que as pessoas aprendam a usar, né, lá, inclusive no meio civil. Aqui no Brasil ainda está mais no ambiente tático, pré-hospitalar, né, está começando o uso do tourniquet por um tempo foi questionado, mas agora mais do que nunca está realmente voltando a crescer muito essa discussão. E, basicamente, eu vou falar para vocês de controle de hemorragia de uma maneira também, né, tentar abreviar, mas basicamente o que é a orientação, né? Inclusive tanto lá nesses protocolos lá, como para a gente aqui de modo geral. Aplicar, né, se você tendo uma compressa ou um pano limpo, é a compressão local, compressão manual. Todo e qualquer sangramento, a gente inicia compressão para tentar interromper esse fluxo de sangue. A gente tenta, comprime, coloca um ponto de pressão, um chumaço de gaze, algum tecido limpo e faz um ponto de pressão sobre a lesão. Aguarda, né, às vezes a gente tem até vídeos aí que mostra o pessoal subindo, colocando o joelho para fazer um peso, realmente um ponto de pressão maior. Caso não seja possível, aquele tecido, aquela gase inchar, que você vê que realmente o sangramento não está sendo interrompido, existe, né, a questão do uso do tourniquet. Existem outros materiais que são usados mais em ambiente tático também, mas nos Estados Unidos, Israel, não são tão disponíveis aqui no Brasil, na verdade não são disponíveis aqui. Outras formas de curativos, bandagens compressivas, elásticas, sabe? Outras formas, não sei se alguém aqui já teve acesso. Outras formas antes do tourniquet, ainda de tentar, de alguma forma, comprimir aquela lesão. Mas, não havendo possibilidade, apesar disso, vai ser indicado o uso do tourniquet. Como eu falei, lá o tourniquet ele é mais acessível. Aqui, infelizmente, a gente não tem tanto acesso. Inclusive, no pré-hospitalar, a gente não tem. Os médicos acabam que, alguns eu sei que compram os seus, mas a gente não tem algo disponível nas ambulâncias, por exemplo. Então, eu vou falar para vocês do uso do tourniquet mesmo, não sei aqui, eu vou falar como se vocês não conhecessem, não tivessem visto, tá? Eu sei que muitos aqui já viram, já tiveram acesso, já manipularam, mas é um dispositivo bastante interessante. Geralmente, o azul é para treinamento, aquele preto ali é usado no ambiente tático, a polícia está começando a usar aqui no Brasil, e basicamente você tem que colocar proximamente a lesão, né, uns 4, 6 centímetros acima da lesão, então proximamente a lesão. Não pode colocar em cima de articulações de maneira nenhuma. Seria interessante para quem tem interesse nisso, realmente fazer uma aula prática, tem instruções aí. A gente mesmo, né, de emergência, às vezes tenta organizar algumas coisas nesse sentido, para você manusear, né, é mais fácil de entender. Mas fazendo né, você coloca principalmente a lesão, ajusta o máximo possível que conseguir o espaço entre o tourniquet e a pele, né, não deixa nenhum espaço entre o tourniquet e a pele, e puxa, né, ele tem um velcro ali, você puxa com força para fazer essa primeira pressão. Depois vai ter um molinete ali, se vocês olharem para aquela imagem daquele tourniquet preto, né, aquele bastão, você girando, ele vai causar uma compressão importantíssima. Quem já testou e já colocou em si próprio, já participou de aula, sabe como é desconfortável. Geralmente, girando 2 vezes, você consegue fazer com que o pulso, realmente, você vai palpa o pulso e já vê que não tem. Mas você vai testando, tem um local para encaixar ali, assim que, né, você, né, não tem pulso distal, você para de girar e
trava ele ali e coloca, né, no caso, realmente no uso real, anotar o tempo, anotar a hora que foi realizado a colocação do tourniquet. Eu vou falar um pouco mais do tourniquet no próximo slide, mas ali embaixo eu vou descrever técnicas que são descritas para quem não tem o tourniquet, né? O uso de uma compressão ali pneumática é descrito como em membro superior mais de 250 milímetros de mercúrio para conseguir uma compressão, e em membros inferiores mais de, eu não lembro se é 350 ou 400, algo assim, mas uma pressão muito importante para conseguir estancar. Às vezes funciona, às vezes não, é um pouco difícil, mas é descrito num ambiente que você não tem acesso, e outros que são, acaba que são improvisados, e cada vez mais tem se falado para a importância de ter o tourniquet, inclusive eles têm garantia, as próprias empresas se responsabilizam caso não funcione, o ideal é que a gente tivesse o tourniquet, mas no momento de uma cena que alguém está sanguinando, que você tiver como improvisar, no SAMU também tem uma técnica lá de tourniquet que é ensinado, o pessoal que participou de instrução lá, eu como residente eu tive a oportunidade de dar uma olhada, então tem outras maneiras de improvisar, né, e em relação ao tourniquet, existem alguns estudos, né, não sei se vocês estão conseguindo ler, acabou que a imagem ficou muito pequena, mas o slide, a foto de cima mostra o estudo da Cielo, e embaixo é uma revisão sistemática até que a gente achou, que fala que realmente o uso do tourniquet ele tem mostrado uma efetividade muito grande na questão de controle de hemorragia. O que tem se descrito, que é o que a maioria pergunta, é em relação ao tempo de uso. No ITLS, que foi uma das referências que a gente usou, ele descreve que até 4 horas, né, muito provavelmente não vai ter lesão nenhuma, sendo ideal usar até por no máximo 2 horas. Essas literaturas aqui que a gente viu, elas dizem que não tiveram estudos ainda suficientes, né, para afirmar com certeza, né, a questão dessa relação tempo-lesão, né, lesão neurológica, lesão muscular, mas a questão do uso, do benefício, realmente apontou, né, evidência de que é indicado, que é muito eficaz num cenário. Lá nos Estados Unidos, principalmente, eles têm muita experiência com guerra, né, casos de né, conflitos no Iraque, enfim, Afeganistão, então eles têm uma experiência muito grande e esse uso é extremamente indicado lá. E é basicamente isso, né, em relação ao tourniquet, umas coisas que a gente estava conversando até com o Miguel, para reforçar. Quando, por exemplo, muitas vezes você não vai precisar aplicar o tourniquet, você não vai estar trabalhando para o hospitalar, mas você vai receber esse paciente. E às vezes, por falta de informação, às vezes recebe um paciente com tourniquet, vai lá e quer soltar, alguém vai lá, não, tá com tourniquet, vamos abrir. Não é assim, né? Tem que, assim como para indicar, tem que existir uma indicação precisa, para retirar também, tem que estar num ambiente controlado. Por exemplo, quem está no pré-hospitalar não pode afrouxar, uma vez que for colocado, não se deve afrouxar durante o transporte. Aqui até em Belo Horizonte, a gente tem a facilidade de chegar rapidamente ao centro de trauma, mas é descrito que caso exista uma distância maior, um tempo de transporte muito grande, que uma vez colocado o tourniquet, ele só deve ser retirado, né, por um médico que saiba a indicação de retirar no momento indicado, no momento correto. Mas é isso, não sei se vocês conseguiram entender mais ou menos a dinâmica, para quem não teve nenhum contato com esse tipo de informação, mas é algo que tem crescido muito. Vários cursos aí o pessoal tem lançado sobre controle de hemorragias, e, inclusive, como eu citei, a polícia também está usando, então acho que não sei se é no Rio de Janeiro, já tem relatos aí de militares usando em conflitos reais, e então pode ser possível a gente receber um policial com tourniquet ali, que né, colocou nele mesmo, colocou num colega. A gente tem que se familiarizar aí a todas as peculiaridades relacionadas a esse tipo de procedimento. Vou tomar um pouquinho de água aqui. Ô, Letícia, tá me escutando? Tô. É só lembrar que, igual você está falando do policial aí que pode usar o torniquete, é muito bem dito por você que o torniquete ele é usado ali 5 centímetros proximalmente à lesão, né? No local que você tem a lesão.
Às vezes o policial, principalmente no pré-hospitalar também, que não tem tempo de abordar aquela lesão, abrir a farda, né, e colocar o torniquete, ele é colocado proximalmente, ou seja, se ele tem um ferimento no antebraço, ele não tem tempo para explorar aquele ferimento, então ele coloca o torniquete na região mais proximal do membro superior todo. Então, caso algum dia a gente veja um policial com torniquete alto, a gente já saber que no pré-hospitalar, quando você não consegue visualizar a lesão, a indicação do PHTLS é você colocar o torniquete mais próximo possível, mais proximalmente possível do membro. Sim, Só um adendo aí. Pode realmente, continuar. eles costumam usar mais alto mesmo. Alto e apertado, eles falam. E, e realmente é uma característica, e tem que ficar muito atento que é preto, geralmente, o que eles usam, e às vezes, dependendo da cor da farda, você não percebe. Então, naquela correria, no desespero, é importante estar atento, né? Então, ainda na avaliação primária, a gente falou de controle de hemorragias, e agora o segundo ponto, que é essencial, que é a questão de imobilização. A imobilização, ela não é apenas para tirar nossa ansiedade, né? A gente vê chega numa cena, né, no pré-hospitalar, o paciente tá com desvio, né, do membro, causa um desconforto, um incômodo, muitas vezes, né, já chega querendo alinhar com pressa. Às vezes a gente pensa, tem várias vantagens na imobilização que a gente às vezes não pensa, né? Uma imobilização bem indicada e bem realizada, ela pode inclusive ajudar na hemorragia, né? No controle da hemorragia. O próprio músculo, a própria face ajuda no tamponamento ali local, então na perfusão, né? Um alinhamento adequado. Ajuda na melhor perfusão do membro, na questão desse controle de hemorragia, na dor do paciente. Então, a gente tem que saber também o momento correto de indicar uma imobilização. Eu acho que muitas vezes a gente não tem contato com isso, né, Miguel? E o pessoal aí que trabalha no SAMU, às vezes com chegar na cena e o paciente está... Geralmente a gente recebe o paciente já imobilizado, né? Então, muitas vezes não chega a ter contato com essa questão de imobilizar, mas é algo extremamente importante, que a gente tiver a oportunidade de participar de treinamento, e sempre ali, por exemplo, vocês estão reconhecendo, é o Miguel deitado, esse treinamento que eu tive a oportunidade de participar lá no SAMU, como residente, né, eles estavam mostrando ali, né, fazendo treinamento para os plantonistas, e ali naquele momento, por exemplo, eles estavam fazendo uma demonstração de mobilização de fratura de pelve, né, então tem várias técnicas, muitas vezes a gente não tem todo o aparato essencial, né, mais moderno, mas existem sim maneiras muito eficientes de a gente conseguir uma boa imobilização. Aqui essa figura da esquerda mostra, né, esse uso da tala, falando de imobilização do membro. A gente deve realinhar para o mais próximo da posição anatômica possível, né, e prevenir movimentação. Então, a gente precisa colocar essas talas, por exemplo, se a fratura é no antebraço, a gente tem que colocar a tala que ela consiga imobilizar a articulação proximal e distal da lesão. Então, tem que mobilizar cotovelo e punho, né? Então, sempre tem que ter esse raciocínio e lembrar dessa importância aí da imobilização, né? Assim, pessoas capacitadas para imobilizar, como eu vou falar depois, fraturas expostas, não é tentar colocar o osso para dentro, não é nada disso. É basicamente você realinhar o mais próximo da posição anatômica possível, e se não for possível, se existe uma resistência muito grande, você vai mobilizar da forma que o membro está. Acaba que esse tipo de informação é mais interessante até em aulas práticas, mas fica aí né, o básico só para a questão de lembrar. Agora, falando da avaliação secundária, a gente tem que pensar, realizada a avaliação primária, descartadas, né, as piores hipóteses, a gente tem que voltar atrás e reconstruir a cena que o paciente estava. Às vezes a gente recebe o pessoal do SAMU com pressa, ou eles mesmos não relatam maiores detalhes do trauma, da cena do trauma, e eu acho que é algo essencial para os dois lados, tanto para quem trabalha no pré-hospitalar passar para quem está no hospital, como para quem está recebendo no hospital perguntar e se inteirar da dinâmica do trauma, tinha muito sangue na cena, qual era, né, a situação do veículo, isso tudo vai falar muito em relação ao que a gente pode esperar de trauma. Essas imagens de cima
elas mostram um acidente que, quando a gente estava rodando na USA, né, na Unidade de Esporte Avançado do SAMU, a gente cruzou com esse acidente. Não foi nem empenhado, assim, foi um alto empenho que a gente fala. Cruzou com esse acidente, tinham duas meninas ali dentro do carro, Glasgow 15, assim, estavam conversando, estavam bem, mas olhem para a imagem, né? Esse carro bastante destruído, foi uma colisão alto-poste, e olhem a imagem da direita ali, dá para ver praticamente o desenho do rosto, né, da passageira. O rosto dela ali totalmente desenhado ali, porque ela estava sem cinto. Ou seja, apesar de ela estar em Glasgow 15, na avaliação inicial, a princípio, né, estavam estáveis, mas a gente tem que esperar, foi uma dinâmica importante, então a gente tem que estar atento à evolução dessas pacientes. A motorista, por exemplo, depois que foi estricado o carro, a gente foi avaliar, ela tinha uma tatuagem traumática em abdômen. Ou seja, foi uma cinética importante ao tipo de paciente que chega e estava no hospital, mas pode deteriorar. Então, a dinâmica do trauma é sempre importante. A imagem de baixo mostra o mesmo acidente com o mesmo carro, porém, colisão contra um adulto e contra uma criança. Enquanto no adulto vai ter uma fratura ali, provavelmente de tíbia, fíbula, né? Talvez ali fêmur, né? A criança, a gente vai pensar mais numa fratura de fêmur, né? Pelve. Então, é outra. E lembrando que fraturas bilaterais de fêmur, elas por si só já trazem uma informação de que o trauma pode evoluir de forma grave, devido ao impacto para eles, né, fraturar os dois membros. Então, por isso é importante estar atento a tudo, ambiente, história, para reconhecer e antecipar possíveis complicações. Só falando em relação a quem trabalha recebendo trauma, né? Houve uma atualização aí do protocolo pré-hospitalar de restrição de mobilização da coluna, então acredito, foi passado que a prefeitura recebeu esse protocolo, não sei, imagino que já estejam todos no porte desse protocolo, eu não tô aqui de maneira nenhuma como porta-voz anunciando a mudança, mas a única coisa que eu quero lembrar é que quem trabalha recebendo, nem todos os pacientes mais, dependendo da dinâmica do trauma, dependendo, né, do estado que o paciente está, nem todos vão chegar pranchados, com colar cervical, né, algumas coisas têm mudado, têm se atualizado, então, para quem trabalha com isso, é importante se atualizar em relação a isso, conversar, ir atrás desses protocolos para estar ciente dessas mudanças. Mas, enfim, o SAMU está ali, trazendo o paciente para a gente, a gente está ali no colo, recebe o paciente, e, né, falando agora das fraturas. O paciente chega com uma deformidade em punho, muito comum, tipo de fratura, radiodistal, a indicação, né, radiografar, sempre em 2 incidências, e, ok, esse é o tipo de trauma aí que a gente vai abordar, e vai acionar a ortopedia, e é isso. Um paciente que chega com né, uma imagem ali do lado, um trauma importante pé, uma fratura, né, que demonstra, né, esse paciente aí já a questão de pode estar chocado, foi um trauma, né, provavelmente de grande energia. Então, são várias formas que o paciente pode chegar para a gente. Então, muitas vezes o exame físico ali não é suficiente, a gente vai precisar do exame de imagem para descartar, né, lesões. Fraturas, de modo geral, são muito fáceis, assim, no sentido de o paciente, geralmente, ele consegue relatar muito fidedigno, assim, né? Tá doendo aqui, você palpa, ele urra de dor, né? Porém, isso é uma fratura isolada. Agora, quando é um paciente politraumatizado, muitas vezes são tantas lesões, tantos pontos ali né, que estão dolorosos, que se torna distrativo até. Então, às vezes a gente não vai reconhecer essas lesões inicialmente, por isso que o que eu deixo para vocês é essa questão de reavaliar sempre. Reavaliar, porque às vezes algumas lesões vão passar batidas, né? Principalmente falando do paciente politraumatizado. Sobre as fraturas expostas, existe a classificação de Gustilo e Anderson, imagino que vocês já devem ter cruzado com ela em algum momento, mas basicamente não vou também explorar detalhes, né? Mas essa imagem, por exemplo, mostra né, tem uma laceração, ela está muito suja, a gente fica até com dificuldade de entender
onde estão as lacerações ali, mas tem uma laceração muito grande ali acima do cotovelo. E essa classificação, ela fala exatamente disso, né? O tamanho das feridas, o nível de contaminação, e isso vai casar com a questão do tratamento. Toda fratura exposta, a gente tem que automatizar que necessita de início de antibiótico imediato. Então, ali, conforme a classificação. Classificação 1 e 2, ferimentos, né? Classificação do tipo 1, ferida menor que 1 centímetro, classificação do tipo 2, maior que 1 centímetro. De 3 para frente, maior que 10 centímetros, e o que muda é a questão da condição ali das partes moles, né? Esmagamento, né? Se tem alguma lesão mais grave de partes moles ao redor, esse que vai mudar, e o que vai mudar é a indicação de antibiótico terapia para a gente, né? Na verdade, profilaxia. Depois vocês podem ter acesso ali também à tabela, mas basicamente o que é indicado é uma cefalosporina de primeira geração, né? O cefazolino, quefazol, que o pessoal fala muito, e varia de acordo com o peso, né? Geralmente vai de 1 a 2 gramas, e se for essas lesões mais contaminadas, geralmente associado a gentamicina, geralmente não, né? As nível 3 para cima, 1 e 2 é mais a cefalosporina de primeira, e a partir da nível 3, associa aí a gentamicina, principalmente. Tem outros esquemas ali que vocês podem depois dar uma conferida, mas como não é o foco aqui, o principal aqui é falar dessa questão, uma vez... Você vai encontrar um paciente assim, você tem suspeita que tem uma fratura, você não está vendo exposição óssea, porém, tem deformidade ou tem muita dor à palpação e tem corte. Você deve presumir que é exposta, por mais que não seja, é melhor pecar por excesso. Então, é algo que é extremamente importante. Você não precisa estar vendo o osso para dizer que é exposta. Uma vez que existe a deformidade, dor à palpação, suspeita de fratura, num membro que tem qualquer lesão de pele, no segmento, a gente interpreta né, como uma fratura exposta e o tratamento a partir disso, a gente tem que dar esse valor aí, porque o risco de contaminação, infecção depois é altíssimo. E também é uma emergência ortopédica, né? É algo que vai para o bloco, né, assim que possível. E uma emergência, né, tem que acionar a equipe da ortopedia para ir para o bloco quanto antes. Já estou caminhando para o final. Oi. Letícia, rapidinho, só deixa eu fazer Você volta os 2 slides para mim, por gentileza? Tem 2 coisas aí que eu preciso falar aqui rapidinho, pessoal. Muitas vezes que a gente recebe politrauma, principalmente lá no poli, eu percebo que teve um caso do menino de 15 anos, que foi um TCE que teve lá. Ele tinha uma fratura de fêmur associada, e eu só não me lembro se tinha uma fratura de tíbia junto. O fato é que ele foi trazido por um TCE gravíssimo e tinha uma fratura de fêmur à esquerda, que não foi observada pela gente lá dentro do poli. E eu penso assim, apesar de ser uma fratura, o paciente está com a cirurgia geral, também está com a ortopedia, se a gente está lá na nossa vista, a gente deve olhar o paciente como um todo. E quando eu fui olhar o paciente, ele estava mal imobilizado pela equipe do pré-hospitalar. E o paciente que é recebido pela gente lá, que está com a tala, que está com a faixa, toda vez que a gente vai avaliar um paciente desse, ela deve ser removida a faixa, deve ser removida a tala, para a gente buscar alguns tipos de lesões, porque é muito comum a equipe do pré-hospitalar falar assim, esse paciente aqui teve uma fratura de tíbia, não é uma fratura, aí você pergunta, é exposta ou não é exposta? Não, não é uma fratura exposta, não. Muitas vezes lá no João 23, no meu R2, no meu R3, a hora que você abria a lesão, tinha uma fratura exposta. E aí o paciente já estava lá 3, 4 horas esperando aquela fila imensa para fazer o raio-x e estava com a fratura exposta, ninguém tinha iniciado o antibiótico. Então, o que eu acho que quando chega para a gente assim no poli, a gente tem que examinar, arrancar a faixa, ver se está devidamente imobilizado, porque tem 3 coisas que a gente tem que olhar nesse membro do doente. Para ver se tem pulso, ver se tem lesão grave de tecido de parte mole, e também para ver se ele tem a parte neurológica, se ele está conseguindo manter a movimentação, se a sensibilidade está preservada. Por que eu estou falando isso? Porque justamente esses 3 tipos de coisas é o que a gente vai olhar no próximo slide que a Letícia vai falar, sobre a síndrome compartimental. E isso é de suma importância, porque olha naquele braço ali, ó, desse slide. Se ali você não tem pulso nesse braço, significa que uma fratura ali de punho ou rádio distal, que seria tranquilo, só imobilização, talvez
poderia ir embora para casa ou programar uma cirurgia eletiva, ela se torna uma cirurgia até de urgência. Então, sempre olhar pulso, sempre olhar a perfusão do membro, sempre olhar a parte motora e a sensibilidade, ver como é que está de hematoma, se edema e uma dor muito importante. Então, são coisas que a gente tem que olhar. Dentro do pólio, o paciente chegou, a gente tira, a gente corta toda a bandagem, reavalia o membro fora a bandagem, se tiver indicação de fazer uma nova imobilização, a gente faz e pede avaliação da ortopedia. Beleza? Pode continuar, Elite. Ah, outra coisa, desculpa, Letícia, mais uma vez. Imagina. Essa parte da administração dos antibióticos intravenosos, eu sei que a figurinha ficou ruim aí, mas lá no nosso hospital, no Odilon Berens, tem um POP dentro lá do Intra-Hub somente de indicações de antibiótico terapia de fratura exposta. Então, do ATLS é só um guia, né? Na verdade, ele é só um guia para você te orientar se tiver em algum local que não tem um POP, que não tem nenhum protocolo organizado para fratura exposta, você fazer. Mas no Odilon tem um POP lá, depois qualquer pessoa que tiver, eu estou quinta-feira lá no Poli, a gente pode olhar lá e eu mostro para vocês onde que está. Pode continuar, Letícia. Isso aí, Miguel. Então, falando sobre a síndrome compartimental, eu achei essa figura interessante, que ela mostra ali nível de panturrilha, que existem 4 compartimentos. A gente muitas vezes não consegue imaginar isso de maneira mais concreta, mas realmente existe o compartimento anterior, né, mais próximo ali da tíbia, compartimento profundo posterior, compartimento superficial posterior e o compartimento lateral, né, ali perto da fíbula. Então, são 4 locais ali que são cada um com a sua face e após um esmagamento, após uma contusão, qualquer tipo de trauma, ou mesmo, às vezes, um curativo apertado, uma tala gessada, uma imobilização que a gente mesmo faz, a gente pode comprimir mais que o devido, ou se a lesão, né, ou se for um trauma, existe um sangramento ali, edema, e o que isso vai causar, né? Vai um aumento da pressão ali dentro daquele compartimento e reduzir o retorno venoso. Então, aquele edema vai piorar, a questão da perfusão, né, vai piorar, e é algo extremamente nocivo, né, um risco extremamente grande que tem que ser reconhecido. Por isso a questão de dor, uma dor desproporcional, a gente sempre tem que estar avaliando, né, existem os 6 P's, né, que são muito falados em relação a isso. O paciente está apresentando dor, uma dor desproporcional ali ao trauma, parestesia, né, aquele formigamento, aquele queixa, uma sensação de pressão, uma palidez, até uma paralisia, você nota algo ali da parte sensitiva, algo motor, alguma alteração motora, e ausência de pulso, que não é obrigatória. A gente tem que, não é esperar não ter pulso para desconfiar de síndrome compartimental. É um diagnóstico clínico, a gente tem que estar sempre atento, principalmente a gente tem que lembrar de panturrilha, os locais mais comuns aí de síndrome compartimental são a perna, o antebraço, pés, mãos, glúteo e coxa. Então, a gente tem que estar sempre atento ao diagnóstico clínico, a gente precisa de exame, e o tratamento é fasciotomia. A gente não pode postergar e atrasar. Então, essa é uma síndrome que ela está restrita ao membro. A síndrome de Crush, não sei se vocês já ouviram falar, chamada de Smiling Death. Ela é uma rabdomiólise traumática. Ela fala mais a respeito, imaginando aquele paciente que está, né, sofreu um acidente de trânsito, está dentro de um veículo, está sendo estricado do veículo, mas fica horas lá dentro com algum peso, algo que caiu sobre a perna, sobre algum grupo muscular, fica ali horas com aquele, né, membro esmagado, e tanto uma questão desse tipo de esmagamento, como outros traumas, né, que tem esse mecanismo mais realmente de compressão aí mais prolongada, e uma vez que é estricado, uma vez que é tirado aquele peso, né, aquela pressão, existe uma liberação muito rápida daquilo que ficou concentrado ali naquele local, de potássio, fosfato, mioglobina, e então é chamado de rabdomiólise traumática. É chamado de smiling death porque o paciente sai feliz, é estricado, ficou feliz, ficou, ai, que bom, né, graças a Deus saí daqui,
mas logo depois ele pode chocar na sua frente, ou ter uma parada na sua frente, porque é algo que pode acontecer ali em pouco tempo. Porque o potássio muito alto pode causar uma fibrilação ventricular, né? O paciente pode deteriorar ali para uma FV, parar, né? A questão da mioglobina do grupo M é diretamente tóxico ali para o rim, então causando uma insuficiência renal aguda, acidose metabólica, coagulação intravascular disseminada. E o que a gente, né, a gente tem que estar sempre prevendo esse tipo de coisa, principalmente para quem trabalha, né, no pré-hospitalar, também tem que estar atento, porque esse paciente muitas vezes vai demorar muito para ser estricado. Então, ali também tem um guia de tratamento ali, mas basicamente o que é? É hidratação, né? Esse paciente precisa receber volume de uma maneira realmente vigorosa. Então, é algo que chama muita atenção, a gente tem que estar sempre preocupado com esse tipo de coisa no ambiente, né, de trauma. E eu não vou passar detalhes ali de volume, de quantidade, mas essa hidratação vigorosa. Às vezes você não vai conseguir pegar um acesso antes da explicação, vai ser depois, mas a questão de estar atento, né? Muitas vezes esse paciente vai chegar ou se você está no hospital, você recebe esse paciente, está com potássio lá em cima, faz um eletro, está com T apiculada, né? Então, tem que entrar com as medidas aí para hipercalemia, hidratar, né, para insuficiência renal aguda, de modo geral, né, um paciente de rabdomiólise. Mas a gente tem que suspeitar, a gente tem que, né, prever, antever essa complicação. E é isso, finalizando a minha apresentação, né? Depois eu vou abrir para o Miguel também falar os pontos finais dele e os take-home points, né? Espero que tenha ficado claro para vocês, tá todo mundo cansado aí, imagino, né, depois de rotina de plantão, mas eu considerei um tema extremamente importante aí para quem trabalha com esse tipo de paciente. E mesmo que não trabalhe diretamente, é sempre interessante orientar, é importante, né, ter essa atualização, porque é algo extremamente comum no nosso dia a dia. Então, a avaliação inicial, né, os pontos aí para reforçar, não distrair, às vezes vai ter aquele paciente que vai estar gritando por conta de uma, né, lesão no braço, mas a gente precisa, como o Miguel falou, às vezes passa batido, às vezes tem algo que está incomodando mais o paciente, você foca só naquilo, ou um TCE, o paciente chegou midriático e tal, mas ele está sangrando lá embaixo também, então a gente não pode distrair com coisas que deixam a gente mais assustado, a gente tem que olhar o paciente como um todo, né, e às vezes não vai conseguir ver de primeira, a cena do pré-hospitalar é muito difícil, as pessoas em cima gritando, filmando, é um ambiente muito difícil de trabalhar, e dentro do hospital mesmo, às vezes tem algo mais grave ali, vai para TC, depois volta, você conseguiu estabilizar o paciente, aí que você vai examinar de novo, vai reavaliar, reavaliações subsequentes, né? Não é uma, não é duas, são várias ao longo, né, do tempo para esses pacientes mais graves aí. O controle da hemorragia, que eu falei, e a gente sempre tem que reforçar, né? É a primeira coisa que mata inclusive na cena, é a imobilização. Quem tiver interesse e oportunidade, vale a pena participar de treinamentos aí, porque colocando a mão na massa ali você vai sentindo a dificuldade. Fratura exposta, antibiótico, né? Não titubear nessa hora da medicação antibiótico. E essas síndromes, né, compartimental e de Crush, reconhecer e conduzir, né, ter a conduta imediata. Esse quadro, para finalizar a apresentação, só mostra realmente os três pontos mais, né, a curva trimodal de morte que acontece no trauma. Metade dos pacientes vai morrer na cena, né, em questão de segundos a minutos, geralmente sanguinar ou um TCE com exposição de massa cefálica, ruptura de aorta, grandes vasos, enfim. Metade dos pacientes vai morrer na cena. Então, só a outra metade que vai chegar para a gente, né, de minutos a hora, aqueles 30% vai ser o paciente com hematoma subdural, epidural, com hemopneumotórax, com fratura de ossos longos, de pelve, né? E esse paciente a gente vai receber, né, de minutos a horas, e 30% é o pico de morte desses pacientes, e os demais, a terceira curva, são os pacientes que vão morrer por sepsis depois. E lendo isso, a gente realmente reforça que a questão que a metade vai morrer na cena. Então, o principal é a questão de prevenção, por mais clichê que pareça. O melhor é se fazer evitar os acidentes, né? Então, a questão mesmo de educação, de
a gente estar atento que o principal é não acontecer o acidente. Então, a questão de álcool e direção, e todas essas questões que nós, como profissionais de saúde, a gente tem a obrigação de alertar, de fazer parte ativa dessa conversa mesmo, dessa fala, porque a gente tem uma voz muito importante. Então, a questão realmente da prevenção é essencial nesse caso. A gente vê realmente como é gritante a importância disso. E é isso, eu queria fechar aí, agradecer ao Miguel aí pela ajuda, pelo convite, pelo assessoramento. Foi tudo muito rápido aí, mas foi bastante interessante aí. Agradeço a atenção de todos aí e passo para o Miguel para ele acrescentar o que ele achar importante. Valeu, Letícia, obrigado pela apresentação. Acho que foi bacana a sua apresentação, sabe? É um tema relativamente para apresentação, ele é um tema até pequeno, não tem muita coisa que abordar, mas eu acho que é um tema que a gente tem que fazer uma prática de mobilização, como que mobiliza certas articulações, tem algumas articulações que têm uma mobilização diferente, principalmente a articulação do ombro. Eu acho que também vale muito a pena a gente aprender também como é que mobiliza rapidamente ali também uma pelve aberta, né? Reconhecer uma pelve quando ela está aberta também. Eu acho que isso tudo vale a pena. Eu me proponho aí, se o pessoal tiver interesse, da gente marcar um dia lá no Odilon. Eu não lembro se lá tinha tala lá na sala dos treinamentos, mas eu acho que no Poli tinha, porque a gente pega faixas, pega umas talas lá, e a gente pode fazer as mobilizações, sim. Mas o outro adendo que eu queria dizer chegou no pole, tá com o membro enfaixado, desenfaixa, avalia vascular, avalia tecido mole, avalia neurológico do membro. Depois disso, você pode novamente passar a faixa, remobilizar, chamar o ortope, ou se você quiser que o ortope chegue antes de você mobilizar, que eu acho melhor, porque se na hora que ele chegar, ele vai tirar a mobilização de novo. Só isso, a ideia dessa aula foi porque eu acho um tema importante para quem vai estar no pré-hospitalar, é importantíssimo, principalmente quando se trata de síndrome crush, por causa de quem está na USA, que pega paciente, ainda mais aqui que tem muito soterramento e por aí vai. Ô, Nath, você está aí, Nath? Tô aqui e super vai ter que O rolar Léo está aí também. Não tinha visto que o Léo estava aí, não. essa prática aí que você ofereceu, nós já aceitamos. Vamos organizar isso. A gente fez uma, né, há 2 anos. Sem ser não, ano passado, né? Quando a gente estava fazendo as oficinas, que estava fazendo mais oficinas na quarta, né? Oficina de simulação. Vamos repetir, sim. Acho que é bem importante para poder fazer isso. Talvez a gente. A oficina pode ser um pouquinho mais longa, Miguel. Combinar com a Sara e ver o que. Normalmente a gente fazia na quarta, sabe? Que era o dia. Aí vamos ajustar a sua disponibilidade, né? A gente agendava direitinho com os meninos para ser funcional, né? Tem que organizar um pouquinho mais para a oficina, todo mundo poder pôr a mão na massa, vai ser ótimo. Você lembra que a de cria que você fez também, até filmou, né? Eu acho útil também filmar alguns pontos assim para quem não puder ver. Vamos tentar combinar aí para os próximos 15 dias, enquanto está fresco aí para o pessoal, dependendo aí da sua disponibilidade. Na próxima quarta eu estou disponível. É só marcar. Tá. Aí, Nath, vamos dar uma olhada se a gente consegue coordenar isso. Ver o equipamento. Nós vamos organizar, Miguel. Tá. Talvez quarta não seja o melhor dia, mas a gente vai ver. Deixa eu falar aqui, Nath. Aí eu dou pause no stop aqui já para gravar. Não, geralmente a gente deixa a discussão gravada. E aí, quando terminar, aí para. Vocês têm alguma coisa que vocês queiram falar? Pessoal, quem tem alguma dúvida aí? Estamos à Ô, disposição. Letícia, é uma pena a sua câmera não ter Pois aberto. é. E é uma pena o povo não ter te aproveitado na pandemia, dando mais aulas, porque sua oratória é excelente, né? Obrigada, Gostei gente. muito dos seus slides também, assim, sem textos, uma coisa mais de imagens. Acho que nós temos que te aproveitar mais para sessões didáticas. Obrigada. Eu tô achando que a minha câmera estragou. Eu acho que ela não está funcionando, realmente. Mas obrigada aí. Foi um prazer. Foi um desafio que foi muito rapidinho, né, Miguel? Mas eu gostei bastante. A gente aprende muito fazendo.
Isso a gente sempre fala, né? Quem aprende, quem apresenta, aprende mais. Com certeza. Tudo bem. Os meninos têm alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida aí que vocês queiram tirar? É bem comum chegar lá no poli paciente traumatizado que chega com o membro já imobilizado. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa? Eu tenho a impressão que é um tema que o pessoal tem bem pouca propriedade, sabe, Miguel? Até é Aham. difícil de ter dúvida mesmo. Então, acho que eu ia querer que vocês sugerissem aí, mandasse no grupo uma leitura para o pessoal, uma leitura mais tutorial, que vocês, para a turma aproveitar e depois a gente desenvolve as dúvidas. Vamos combinar assim, ó, manda uma pré-leitura pensando que as pessoas vão aproveitar melhor a oficina se tiver lido. Pode ser? Ótimo. Ô, Léo, essa leitura eu sugiro muito o ATLS. Eu vou mandar o ATLS lá no grupo. É 8 páginas que explica basicamente o que a gente tem que saber na emergência. Tá muito bom lá. Vou mandar Tá, lá depois. beleza. Maravilha. Bom, então não vamos ficar enrolando, né? Se o pessoal não tem dúvida, vamos encerrar. Então é isso, galera. Só queria agradecer o pessoal aí. Valeu aí. Obrigada, Obrigado, Miguel. Miguel, Letícia. Nath. Obrigada, Letícia. Ô, Obrigada. Léo, também já vou me deixar à disposição aí nos que vocês precisarem aí de trauma, de alguma aula de trauma. É um tema que me fascina muito, sabe? Eu Sim, gosto. ótimo. Então, se Pode fazer umas precisar aí propostas também. pra gente aí, Miguel. Depois faz umas que você tá sentindo falta, igual assim, é legal ser proativo assim nessa. Ah, tô achando que o pessoal tá faltando essa pegada aqui é boa para virar e ensinar isso. E a gente se programa. Ah, perfeito. E sempre com essa ideia, né? O residente apresenta, né? E não vocês, né? A gente orienta. E urgências oftalmológicas e otorrinolaringológicas está na sua conta ainda, tá? Tá bom, eu vou arrumar isso aí também. Tá ok. Valeu, Então tá galera. bom, Então. pessoal. Boa Tchau, noite. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. tchau. Aí aqui é só apertar stop agora, né?